Abraão crendo sozinho. Abraão, um nome conhecido em todo o mundo. Um nome conhecido em todo o mundo como o amigo de Deus, o pai da fé. Mas Abraão creu sozinho. Abraão crendo sozinho. Então o entendimento do que nós vamos meditar hoje começa com esse testemunho. Vamos lá. Maravilha, né? A gente tem que resumir a história, né? Mas tá aí, o marido também mudou, se casaram, está transformado. Só queria saber o seguinte. Quanto tempo a senhora... Vem aqui, por favor. Quanto tempo a senhora lutou pela sua filha errado? 8 anos. 8 anos. 8 anos. O que a senhora fazia de tudo errado? A senhora fazia tudo certo aqui dentro. Lá, o que a senhora fazia tudo errado? A força dos braços. Eu vinha, buscava. Quando eu descia, melhorava. Ela ficou, melhorava. Eu falei assim, não, agora tá bom, agora melhorou, ela vai voltar para a igreja. Só que ela não voltava. Aí, como foi o dia, eu cheguei na casa dela, ela estava com uma depressão muito forte, e eu falando de Jesus para ela, e o neném dela chegou nela. Quando ele chegou nela e falou, mamãe, ela pegou ele com a mão só e socou ele na parede. Aí, eu não fui embora, não vim embora, não, fiquei na casa dela até o marido dela chegar do serviço. No outro dia seguinte, eu vim para o santuário. E não fui para a casa dela. Eu falei, então, tudo ou nada. O que a senhora fazia? A senhora brigava, cobrava, chorava? O que a senhora fazia? Eu chorava, bispo. Eu não sabia mais o que eu fazia. Eu não dormia. Eu passava a noite sentada na cama, esperando a noite passar para mim poder ir para a casa dela. Eu saí da minha casa às 5h30 da manhã para chegar, encontrar ainda o marido dela e trabalhar. E eu ficava. E chorava, passava a noite chorando. A senhora entregava para Deus e tomava de volta? Não comia, não alimentava. Eu adoeci por causa dessa situação. E o dia que eu resolvi vir para o santuário, e falei assim, agora é com o Senhor. Não, e coloquei a vida e o casamento dela no altar. Aí, no outro dia seguinte, isso foi 15 dias, bispo. No outro dia seguinte, ela chegou lá em casa, toda suja, bispo, ela e o neném. Só tem que ver a situação que essa menina chegou. Aí eu já ia chorar, eu comecei a chorar, no portão mesmo eu comecei a chorar. Eu falei, não acredito, que a minha filha está voltando para mim dessa forma. Aí eu entrei para dentro de casa. Quando eu entrei dentro do banheiro, o bispo, porque eu lá ia chorar, Deus falou comigo. Eu fiz o que você me pediu, leva ela no fundo do poço. Leva ela lá no fundo do poço para ela conhecer o Senhor de novo. Aí eu saí do banheiro e orei. Quando eu orei, ela ligou para o irmão dela, chorando, pedindo ele ajuda. Eu não aguento mais, eu não aguento, me ajuda, me ajuda. A senhora ofereceu ajuda há 8 anos, ela não quis. 8 anos. Mas a senhora... Mas eu continuei tinha buscando. Dúvida, tinha medo, chorava, ficava querendo fazer a parte de Deus. Querendo fazer a parte de Deus, justamente. Quando a senhora entregou no altar, 15 dias ela buscou ajuda. 15 dias, ela mudou. Com 15 dias, veio a resposta. Deus abençoe mais. Deus abençoe mais. Tem que dar o troco ao diabo agora, minha filha. Então, ela estava aqui. Mas sem saber, ela não estava obedecendo a palavra de Deus. Não adianta fazer tudo, voto, propósito, campanha, tudo que você fizer. Se não tiver a fé de fato na palavra de Deus, não vai dar certo, não vai funcionar. Porque quem resolve o problema não é o bispo, não é o pastor, não é a igreja, não é a campanha, não é o voto, não é o propósito. É Deus que resolve. Tudo que nós fazemos aqui tem que ser como um sinal de fé em Deus. Vir no santuário, orar, tudo que nós fazemos aqui tem que servir como um sinal para Deus, que nós cremos nele, que nós cremos na palavra dele, que nós cremos que ele é maior do que tudo de ruim que nós estamos vivendo. Que ele pode mudar tudo, ele pode resolver tudo. Então se eu venho aqui no santuário, se eu faço as coisas que têm que ser feitas, que a fé pede, mas eu continuo chorando, com medo, com dúvida, desesperado, o que eu estou mostrando para Deus? Estou mostrando fé? Não. Quer dizer, eu estou orando, eu estou vindo ao santuário, eu estou levando a água, enfim, trago a foto, eu faço tudo. Mas, diante do problema, eu estou sinalizando para Deus o seguinte, olha, eu estou fazendo tudo, mas eu não creio ainda. Eu estou fazendo, eu estou levando a foto, eu estou pedindo, mas eu não creio. Eu não creio.
eu estou desesperado, eu estou em dúvida, eu estou angustiado. Essa é a estratégia do mal. O mal trabalha para a gente tirar os olhos de Deus, do caráter de Deus, da palavra de Deus, e colocar os olhos no problema. Quanto mais a gente olha para o problema, para a situação, mais fraco a gente fica. Pode ser bispo, pastor, pode ser quem for, isso é para todo mundo. Eu tenho quase 40 anos fazendo a obra de Deus. Eu estou há quase 40 anos fazendo a obra de Deus no altar. Eu tenho muitas experiências com Deus. Mas qualquer problema que eu enfrentar, que eu ficar olhando para o problema, não vai adiantar 40 anos, não vai adiantar experiência, não vai resolver conhecer a palavra, não vai resolver nada. Porque eu vou colocar os meus olhos no problema. Eu vou me enfraquecer. Eu vou me enfraquecer. Eu vou enfermar a minha fé. Eu vou dar espaço para o diabo. Por isso está escrito: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. O diabo só tem lugar na nossa vida se a gente der lugar. E a gente dá lugar quando fica acreditando no que ele está falando, no que ele está fazendo, no que ele está mostrando. Então, olhe para a sua vida, para você não ficar aqui perdendo tempo, não ficar frustrado. Para você não ter batido aqui na última porta e daqui a pouco você está frustrado e dizendo: para mim não tem jeito, para mim não adianta, Deus não me vê, Deus não me ouve. E se entregar à incredulidade, ao desespero, à vontade de morrer. Não deixe isso acontecer. Não tem como Deus falhar. Mas nós temos que crer como Ele ensina. Crer no caráter dEle. 8 anos essa senhora estava aqui dentro. 8 anos. Mas o fogo do altar não chegava até a filha dela. Porque quando ela saía daqui, o medo era maior. Tudo que ela via, como a filha chegava, desesperava. Então a fé estava sendo colocada de lado. Então, ele diz: olhai para Abraão. Olhai. Deus nos manda olhar para quem? Deus manda a gente olhar. Para quê? Ele é um exemplo que a gente tem que seguir. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Por quê? Sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Olha para Abraão. Olha para Abraão. Ele era só. Ele estava sozinho. Abraão estava sozinho e esteve sozinho a maior parte do tempo. Sozinho. Mas porque eu o chamei, eu o abençoei, eu o multipliquei. Quer dizer, Abraão não venceu porque ele tinha amparo de alguém. Uma das coisas que Deus quer mostrar é isso. Abraão não venceu, Abraão não se tornou o pai da fé porque ele tinha o amparo de alguém. Está sendo claro? Tinha alguém sempre sustentando a fé, alimentando a fé. Abraão, vai dar certo, estou contigo. Olha, eu estou com você. Vai, não para não. Não, Abraão, pelo contrário, ele só tinha gente para jogar cal. Abraão só tinha gente para desestimular, para desanimar, para enfraquecer. Mesmo ele estando sozinho, ele estava com Deus. Quando a gente está com Deus, a gente está com a maioria. Amém? Talvez você esteja assim. Você é uma pessoa que está buscando a Deus sozinha, sozinho. Só que isso não está sendo bom para você. Ao invés de você aproveitar isso para estreitar seu relacionamento com Deus, se aproximar mais de Deus, buscar com mais força a comunhão com Deus, porque você está sozinha, sozinho, você vive desanimado. Ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Você está deixando o mal usar uma coisa boa para o mal. Porque normalmente quando a gente fica só, é o momento que a gente se aproxima mais de Deus, busca mais a Deus, se torna amigo de Deus, como nós vamos ler. E você está, ao invés de você então, estou sozinho, não tem mais ninguém, mas eu tenho Deus, eu tenho um amigo verdadeiro, fiel, tenho um pai, eu vou buscá-lo, porque esse amigo não vira as costas. Mas ao invés disso, você está chorando, lamentando, reclamando. Ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém me escuta, ninguém me ajuda, só me atrapalham. Meu pai faz isso, minha mãe, meu marido. Você está se deixando afundar
na mágoa, no ressentimento, na amargura. Você está se tornando uma pessoa amarga. Não deixa isso acontecer. Abraão não tinha ninguém. Olha só. Seu pai não cria em Deus. Sua esposa duvidou do que Deus ia fazer e ficou perturbando ele até que ele teve um filho com a Agar, que só trouxe dor de cabeça, que ele numa fraqueza que ele teve, porque tanto a mulher ficar falando, ele amava ela e não queria vê-la sofrendo. Um filho era a coisa mais importante naquela época. Quer dizer, a esposa também duvidou do que Deus ia fazer. O povo de Harã, onde ele morou, não creu. Os egípcios o expulsaram. Os cananeus, perizeus, amorreus e todos os demais vários povos por quem ele passou, não creram. O rei de Sodoma, apesar de Abraão ter lhe falado de seu Deus, não creu. Quer dizer, ninguém creu em Abraão. Ninguém creu. Nem a sua esposa cria que realmente Deus faria dele o pai de uma nação. Porque até ela foi usada para querer atrapalhar os planos de Deus. Só atrasou, mas não atrapalha. Mas a gente pode atrasar. Ele estava sozinho. Para todo mundo que ele falava, ninguém apoiava. O seu sobrinho que ele adotou como um filho. O pai morreu, o irmão de Abraão morreu e o sobrinho ficou sozinho. Abraão adotou ele como um filho, tratou como um filho. E no meio da caminhada, esse filho pagou ele com mal. Virou as costas para ele, abandonou ele. Escolheu o melhor lugar e deixou o pior para ele. Quer dizer, ingratidão. Abraão teve ingratidão. Abraão teve oposição. Abraão teve tudo contra ele para desanimá-lo. Mas quanto mais coisas aconteciam, mais ele se aproximava de Deus. Mais ele se aproximava de Deus. Essa é a nossa única saída, pessoal. Não tem religião, não tem igreja, não tem santuário. A nossa saída é Deus. Ele quer ser o seu amigo, Ele quer ser o seu pai, Ele quer ser tudo na sua vida. E você já vai entender como que isso pode acontecer. Como que eu posso ser amigo de Deus? Como que eu posso fazer Deus ser meu amigo? Você já vai entender, está escrito, está tudo escrito. Mas primeiro, veja você que de repente você está aqui, mas você está aqui, sabe, forçando a barra. Você vem forçado, porque você está desanimado, você está triste, você está fraco. Você está pensando assim, poxa, 3 meses minha vida mudar, melhorando a minha vida, mas agora já falta 2 meses praticamente. Poxa, semana que vem já vai faltar quase que 2. Mas como que a minha vida vai mudar? Mas meu filho, mas meu pai, mas minha mãe, minha vida, eu. Você está dando muito valor para o problema. E você não está dando valor nenhum para a palavra de Deus. Mude isso. Não estou falando para te acusar, para te despertar. Porque se você despertar hoje e der valor a quem é digno de valor, de honra, de confiança, que é Deus, Deus não precisa de tempo para mudar. 15 dias. Quanto tempo ela lutou? Orou, jejuou, fez tudo. 8 anos. Quando ela realmente deixou no altar a filha dela, os medos, as dúvidas. 15 dias. Ela veio buscar ajuda desesperada. 15 dias. Deus não precisa de tempo. Ele precisa da nossa entrega, da nossa confiança na sua palavra, no seu caráter. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está enfrentando. Você pode estar enfrentando todos os tipos de problemas, econômico, financeiro, saúde, tudo. Mas isso não é nada para Deus. Se você sair daqui hoje decidido a ser amigo de Deus e fazer de Deus seu amigo, nada vai te segurar, nada vai te parar. Você vai terminar esse ano o melhor ano da sua vida, da sua família. Pode ser o pior, mas ele vai se tornar no melhor. Porque Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Está escrito, nosso Deus transformou a maldição em bênção. Inclusive, é por isso também que no dia 31, na sexta-feira, nós vamos ter um dia de guerra, de combate muito forte. Sexta-feira você já sabe que é dia de guerra espiritual. De guerra espiritual a gente entende. Nós não temos ministério de libertação, não. Mas nós entendemos de guerra espiritual por causa da palavra. E sexta-feira é dia das bruxas. Eu ia colocar, mas provavelmente não vai dar tempo. Você vai ver na televisão. Um ex-satanista e uma ex-mãe de santo falando do dia das bruxas. Porque o diabo levou na brincadeira, porque as pessoas pensam, é brincadeira, é só uma brincadeira. Aí veste o filho de bruxa e doce, isso aqui. Não, mas por trás da brincadeira está um mal espiritual. Um ex-satanista e uma ex-mãe de santo falando o que representa o dia das bruxas, que parece inocente,
o que ele representa para o mundo espiritual das trevas. Não existe brincadeira no mundo espiritual. Então nós vamos estar também numa batalha espiritual um dia. Mesmo que você não venha sexta-feira, nessa sexta era bom você vir. Você já sabe que é o dia inteiro. Nós vamos estar meio-dia e 7:30 da noite. Mas enfim. Então, você vê que... Vamos seguir. Olha só. Ele estava sozinho em sua fé. Abraão estava o quê? Você que está sozinho. Você está sozinho. Ah, bispo, meu filho não quer vir comigo, meu marido ou esposa, eu estou aqui lutando sozinho. Então você está como Abraão. Abraão perdeu ou venceu? Então, você está sozinho, você está como Abraão. Se você continuar, essa senhora estava sozinha. Ela estava sozinha. A filha e o genro estavam perdidos. Ela estava sozinha. Mas o dia que ela passou a viver pela fé, fez de Deus seu amigo e se tornou amiga de Deus, sozinha, ela venceu a guerra dentro de casa. Ela venceu a batalha. A filha e o genro. Hoje é um casal de Deus que dá orgulho para ela. Você vai viver a mesma coisa. Você está sozinha aqui hoje? Amanhã, hoje nós olhamos para ela. Deus disse olhar para... E todo domingo a gente está olhando para alguém. Todo domingo a gente está olhando para alguém. Sim ou não? Qual o nome da senhora, dona Abrão? Cadê a dona Abrão? Hã? Ivanice? Silvanice. Então, olhai para Silvanice. Ela era uma, sozinha, perdida. Prestes a ver a sua filha morrer, matar o neto. A família destruída. Hoje, ela está aqui com a família transformada. Amanhã vai ser olhai para você, João, Felipe, Renato, José, Maria, Jéssica. Hã? Nívia. Olhai. Amanhã nós vamos olhar para você e ver Deus na sua vida. Mas é fácil? Não, tem uma guerra. Mas só que quando você luta uma guerra sabendo que você vai vencer, meu Deus do céu, pensa, gente. É difícil a gente enfrentar problemas sem saber se vai vencer ou não. É torturante. Poxa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai funcionar? Eu vou perder? Eu vou ganhar? Vai morrer? Vai separar? Você está lutando na incerteza. Você está sofrendo. Você não sabe o que vai acontecer. E parece que não vai dar certo. Mas quando você luta e enfrenta dores, guerras, lutas, mas sabendo que vai dar certo, sabendo que vai funcionar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a palavra, é outra coisa. Você enfrentar uma guerra cruel, sem saber do resultado final, é outra tortura. Mas quando você enfrenta uma guerra, por mais cruel, por mais difícil que seja, dolorosa, mas tendo certeza como essa guerra vai terminar, como essa batalha vai terminar, é outra coisa. Então você sente a dor de ver o filho usar droga, você sente a dor de ver os problemas, mas dentro de você aquela certeza. Foi o que aconteceu com ela. Quando de novo ela quis chorar, ela foi para o banheiro orar. E Deus falou, lembra? Você não fez um voto comigo? Você não confiou? Você não entregou para mim? Na hora ela lembrou. Pronto, acabou a dor. Acabou a tristeza. Não, está na mão de Deus. Eu sei como vai terminar. Eu sei como isso vai acabar. Quando nos tornamos amigos de Deus e Deus nosso amigo, nós temos a garantia de no final termos a vitória. Em Cristo Jesus somos mais... Já está garantido. Está difícil, está cruel, a luta está terrível. Mas se não tiver, você começa hoje a viver pela palavra. Você tem a garantia de que você vai ter mais do que a vitória. Não é a vitória não, é mais do que a vitória. É mais do que você espera, é mais do que você sonha, para que Ele seja glorificado na sua vida. Está claro? Então ele lutou de que forma? Sozinho. Vamos lá. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus. O que ele fez? Creu em Deus. E foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Está vendo? Abraão foi o que foi, ou foi amigo de Deus porque ele mereceu? Porque ele foi bonzinho? Não, foi porque ele creu. Ele creu no que Deus falou. Ele creu na promessa de Deus. E a gente está vendo todo domingo e quarta-feira, a gente está aprendendo algo mais da vida de Abraão. Não perca essa chance. Deus disse, olhai. Todo domingo e quarta-feira nós estamos destrinchando alguma coisa, algum detalhe da vida de Abraão. Não perca. Porque você vai olhar, você vai poder entender, vai poder seguir os passos e vai ter o mesmo resultado. Quarta-feira nós vamos continuar esse assunto
sobre Abraão, vamos entender algo mais que vai trazer um entendimento pleno para a gente seguir os passos do pai da fé, Abraão. Mas aí diz assim, como é que eu posso me tornar amigo de Deus? Então não é merecimento, é crendo no caráter dele, na palavra dele. Aí ele diz assim, Jesus disse, aqui é o Senhor Jesus, João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e o quê? Basta decorar a Bíblia? Isso é outro problema, que muitos vivem querendo fazer estudo bíblico. Se encher de conhecimento bíblico. Sabe tudo da Bíblia. Mas não sabe o que fazer. Não sabe como aplicar na sua vida. Ao invés de você querer ficar estudando a Bíblia que nem um louco, para saber tudo da Bíblia, você tem que meditar naquilo que ela ensina, que você tem que praticar. Você, eu, cada um de nós. Então, cada domingo e quarta-feira, por exemplo, a gente medita em alguma coisa, a gente medita numa palavra, num ensinamento, na história de alguém, e a gente procura entender. Como agora, Abraão, por que foi amigo de Deus? Como que ele se tornou o pai da fé? O que que ele fez? O que que chamou a atenção de Deus? E a gente vai vendo, vai entendendo. Então é assim que eu vou fazer. Eu vou crer no caráter de Deus como ele creu. Eu vou, ainda que sozinho, não vou me importar. Não importa se eu estou sozinho e o resto, todo mundo está contra mim. Deus está comigo, então é o suficiente. Então você começa a entender e a praticar. Então antes de eu saber direito o que era Novo e Velho Testamento, eu já estava vendo Deus na minha vida. Eu vim da Umbanda, servir os espíritos. A única coisa que eu sabia da Bíblia é que tinha o Salmo 23, 91, só isso, mais nada. E quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, entender e praticar, antes de eu saber direito o que era Novo, Velho Testamento, eu já comecei a ver Deus, porque o que eu ouvia, eu colocava em prática. O que era lido da palavra de Deus, eu dizia, então é assim que vai ser, é assim que eu vou crer. Antes de eu conhecer a Bíblia toda, antes de eu ler a Bíblia toda, a minha vida já estava transformada. Por quê? Porque o que eu ia entendendo, é isso que Deus espera de você, de cada um de nós. Não adianta a gente saber, ler, decorar versículo bíblico. Fala um versículo bíblico, a pessoa já sabe, completa, sabe o capítulo, versículo, sabe até a página da Bíblia. Na página 500 do lado direito, em cima. Tem gente que já sabe tudo, tem isso, ela sabe. Não resolve. O que muda a nossa vida não é encher a cabeça de informação, é a gente entender e praticar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Semana passada a gente leu quando o Senhor Jesus falou que aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é como um homem que constrói a casa na rocha. As tempestades vêm para ele também, mas não podem derrubá-lo. Então Deus espera que a gente pratique, coloque em prática aquilo que a gente está ouvindo, entendendo, meditando da sua palavra, o que Ele espera de nós. E quando a gente começa, é assim que Deus ensina, é assim que eu vou fazer. Então a gente se torna amigo de Deus. Deus, nosso amigo, está aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? Hoje as pessoas querem amar a Deus no louvor. Ficam louvando, cantando. Não sabe nem o que está cantando. Às vezes a pessoa nem ouve o que ela está cantando. No louvor ela só chora, se emociona, sente um monte de coisa, mas nem presta atenção no que ela está cantando. E sai dali do louvor, ela continua com medo, com dúvida, mentindo, adulterando, fazendo um monte de coisa errada. Sim ou não? É verdade ou mentira? Que as pessoas se envolvem com emoção. Emoção mexe. Qualquer show que você for, você vai ou chorar, ou rir, ou ficar até histérico. Você vai se alegrar, pular, vai querer pular, dançar, ou vai chorar, depende da música. Todo show de música vai provocar uma emoção. E no gospel não é diferente. E aí as pessoas estão numa de música gospel, saiu até uma reportagem no Fantástico, do quanto a música gospel está crescendo e invadindo o país. Todas as classes e religiões. O que adianta? Então a Bíblia não fala de emoção não, a Bíblia fala de razão. Razão, raciocínio, palavra. Quem agrada a Deus não é quem fica louvando. Não. O louvor tem a sua função. O louvor é importante, mas quando ele é inteligente, quando ele é consciente. O louvor, ele funciona quando ele representa uma vida de obediência à sua palavra. E não quando ele é só
emoção. E a maioria é só emoção. Aí sai da igreja e a vida continua um inferno. Continua os mesmos problemas. Não muda porcaria nenhuma. Desculpa lá. Você acha que, eu estou louvando, Deus desceu em mim. Deus desce na vida de uma pessoa para fazer a vida continuar igual? Só para ela sentir emoção? Não, esse Deus é muito fraco. Não seria Deus. Se Deus só pudesse trazer emoção para a pessoa, Deus desce sobre uma pessoa e ela só sente emoção, continua depressiva, continua viciada, continua tudo igual. Então, esse Deus era muito fraco. Não, o nosso Deus é soberano, é poder. Só com a palavra Ele criou o mundo. Só com a palavra Ele dissipou as trevas. Só com a palavra dele Ele criou tudo que nós vemos. Amém, pessoal? Porque Ele é muito grande. Ele é muito poderoso. E eu não posso admitir pela palavra que esse Deus todo-poderoso, que só com a palavra dissipou as trevas, pegou um mundo sem forma, vazio, em trevas, e transformou em algo maravilhoso, que o homem está destruindo. Esse Deus desce na minha vida e eu só vou sentir emoção. Só isso, mais nada. E vou continuar igual? Não. Mas quem não pensa, acredita. Quem não pensa, aceita isso. Não. Então, o verdadeiro louvor a Deus é crer no caráter dele. É fazer o que ele pede. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Você quer ver Deus te amar? Você quer ver Deus se manifestar na sua vida? Pratica a palavra dele. Você pode estar aqui pela primeira vez hoje. Bispo, eu fiz tudo errado na minha vida, eu destruí minha vida, minha família, eu usei droga, eu roubei, eu fui preso. Não importa. Se você fala, você mostra a Deus um desejo verdadeiro, eu quero mudar. Eu não quero ser quem eu tenho sido. Sozinho eu não consigo. Você mostra um desejo, um arrependimento para Deus. Senhor, me ajude, eu quero praticar a tua palavra. Pronto, Deus vai amar você. Na hora. Porque Ele vai ver você querendo agradá-lo. Querendo confiar no caráter dele. Não ser mais como o mundo. E tem mais. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. A prova de que eu amo a Deus é cantar? Não, a gente canta. É louvar? Não, a gente louva. É vir à igreja? Não, a gente vem também. A prova de amar a Deus é guardar a sua palavra, é praticar, é fazer o que Ele pede, o que Ele ensina. E meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele. Você pensa? É o que a gente está sempre lutando para você entender. Deus vai descer sobre você e morar dentro de você através do Espírito Santo. A gente está sempre lutando para você não depender da gente, mas para você ser igual a nós e nos ajudar a ganhar mais almas. O Deus que nos guia, o Espírito Santo que nos guia, que nos conduz, que nos dá capacidade de fazer essa obra, está dentro de você também. Poxa vida, meu Deus. Então veja se de repente você está aqui, você não guarda a palavra de Deus, porque Ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas, mas você não busca o reino de Deus. Você só está buscando dinheiro, cura, libertação, você só está buscando coisas da terra. Bispo, eu preciso, Deus sabe que você precisa, Ele quer resolver isso. A gente está orando, tem corrente, campanha, mas seu foco, sua força, seu maior desejo tem que ser conhecê-lo, agradá-lo, ter Ele dentro de você, porque com Ele você muda o resto. Com Ele as outras coisas vão acontecer. Vós sereis meus amigos. Você quer ser amigo de Deus? Ou quer ser amigo do pastor? Vós sereis meus. Por isso que a gente não trabalha aqui com amizade, para querer ganhar você. A gente não fica... Você já percebeu, né? O trabalho que a gente faz aqui é mais para você não voltar para a igreja do que para você voltar. Sim ou não? A gente não trabalha para te emocionar, cantando, dançando, querido, para você gostar da gente, ser nosso amigo. Não, a gente trabalha aqui para você ser amigo de Deus. Você se tornar amigo de Deus. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Deus quer ser seu amigo.
Você quer ser amigo de Deus? Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Quando o Espírito Santo vem, ele vai nos ensinando, ele vai nos revelando a vontade de Deus e o que ele quer que a gente faça. Por isso você precisa do Espírito Santo, para não depender de nenhum homem, nenhuma religião. Você vem aqui para você se unir conosco na fé e aprendermos juntos como podemos ser amigos de Deus. Amém, pessoal? E aí, para encerrar, Paulo disse aos Efésios, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos... Quando a Bíblia fala carne, é coração. Então quer dizer, quem faz a vontade de Deus é amigo de Deus. Mas quem faz a vontade da carne, do coração, do que pensa, eu não acho que é assim, eu penso diferente, então você nunca vai poder ser amigo de Deus. Porque para ser amigo de Deus, você tem que colocar Deus acima do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, do que o mundo pensa, do que a sociedade fala, do que o seu coração quer, porque o coração é enganoso. Aí está o problema de muita gente. Gosta da igreja, crê nos milagres, faz os propósitos, mas quando o coração grita, ela faz o que o coração quer. Seja o erro, seja o pecado, seja desânimo, medo, tristeza, ela faz só o que o coração pede. Então Paulo disse, no passado, quando vocês estavam debaixo da desobediência, guiados pelos espíritos, nós, fazíamos o que o nosso coração e nossos pensamentos pediam. Agora não. Nós não somos mais assim. Então se você também deixar de lado isso, eu não vou fazer o que eu acho, o que eu penso, que eu vou fazer o que não vou fazer o que a igreja fala, eu vou fazer o que está na palavra de Deus. Então você vai se tornar amigo de Deus e ser cheio do Espírito dele. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Deu para entender? Então tem muita gente que está presa à religião, como falamos outro dia, né? Ela ouve uma coisa aqui dentro, está escrito assim, não, mas a minha religião diz outra coisa. Ela está presa à religião. E o que a religião dela fala, vale mais do que a palavra do Deus vivo. Que a Bíblia é uma só. Igreja Católica, Batista, Assembleia, a Bíblia é uma só. Agora estão mudando. Já estão fazendo novas Bíblias, tirando alguns versículos, mudando algumas coisas. E já estão tentando atualizar, entre aspas, atualizar a palavra de Deus. Estão tentando fazer isso. Mas até então, a Bíblia é única. É única. E aí, quando ela ouve uma coisa da Bíblia e a religião fala outra, não, a minha religião não ensinou isso. E ela despreza a palavra de Deus para ficar com a palavra da religião. Isso é loucura. Porque a religião, teoricamente, seria para levar a pessoa a quem? A Deus? Se a religião seria para levar a pessoa a Deus, aí Deus fala uma coisa, mas a religião fala outra, então peraí, como é que ela vai me levar a Deus se ela está dizendo diferente do que Deus diz? Mas é isso aqui, volta aí por favor. É isso aqui. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Então o que vale mais para você? A palavra de Deus ou a palavra da religião? Não sei, você tem que se avaliar. Do seu coração. Às vezes a gente fala coisas aqui que mexe com você, que machuca, porque está ferindo, está de encontro. Aí você, meu coração, Deus sabe do meu coração. Pensa nisso. Porque nós vamos participar da Santa Ceia agora. Santa Ceia é isso, é entrega. O que é Santa Ceia? Entrega. O Senhor Jesus negou a si mesmo.
Ele estava ali chorando, suando sangue. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas vai ser feita a tua vontade, não a minha. Jesus entregou, Ele deu tudo dele, toda a vida dele por nós. Santa Ceia é isso, o Senhor entregou toda a sua vida por mim, eu entrego a minha vida pelo Senhor. Para o Senhor, para te honrar, para te obedecer. Só isso. Deus não busca perfeição, é Ele que nos aperfeiçoa. Deus busca esse caráter de Abraão, de crer no caráter dele, de fazer dele amigo, de confiar no que ele fala. Amém, pessoal? Então, se você deseja isso, você pode falar com Deus. Se você errou, se você falhou, pecou, se afastou, não importa. Deus não fica olhando o passado, Deus é o agora. Eu sou. Não é eu fui, nem eu serei, eu sou. Deus é o agora. Ele vê o agora. Ele quer saber agora. O que você fez de errado, se você fez, Ele já sabe. Ele quer saber agora. Depois dessa informação, o que você vai fazer com essa informação? Você pode fazer como a dona Ivanilde. Eu demoro para guardar nome. Dona Abraão. Você pode fazer como a dona Abraão. O dia que a filha jogou o neto na parede, não, basta, chega. Ela veio para o altar. Você pode vir para o altar hoje. Vindo literalmente diante do altar, ou aí onde você está, fazer o seu santuário. Senhor, deu. O que é? Você vive no pecado? Você vive no erro? Você vive no desespero, na angústia, na religiosidade? Não sei, isso aí é você e Deus. Você vai falar com Ele, sozinho, você e Deus. E Deus vai te receber pela sua sinceridade. E você começa uma caminhada com Deus que vai terminar como Abraão. Amém, pessoal? Este ano, como amigo de Deus, você termina esse ano abençoado. De outra forma, vai arrebentar. Olá, pessoal. Olha, se essa mensagem te ajudou de alguma forma, se ela te abençoou, então nos ajude a alcançar mais pessoas. Primeiro você curte, né? Porque aí quanto mais curtidas, mais longe a mensagem chega. Se você puder comentar, o mínimo que seja, e enviar também, compartilhar. Vamos fazer, se a mensagem foi boa para você, te ajudou, vamos permitir que ela ajude outras pessoas também. Deus abençoe mais você.